isso aí. Cara, hoje é um dia torto. Operamos com a nossa conta cheia. Sim, passamos um calor. Depois eu vou mostrar o resultado ali. Péssimo, mas era 0, sim. Amanhã vamos tentar de novo. O problema é o feriado de ação de graças. E amanhã vai abrir 11h30 da manhã o mercado americano e vai fechar 1 da tarde. Então também não vai ter volatilidade. Tem notícias legais, como vocês vão ver, mas... Deixa eu mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar. O que não aconteceu hoje, né? E vamos parar. Notícias para amanhã. O que nós temos amanhã? O dia de ação de graças. Encerramento mais cedo às 13 horas. Ou seja, como eu tinha dito anteriormente, abre 11h30, 13, tá fechado. Cara, vai ser uma sexta-feira clássica brasileira, muito torta. B3 de aleatoriedade. Sim. 8h30, dívida bruta. 9 horas, taxa de desemprego no Brasil. Isso é importante, 9 horas da manhã. E aí tem o balanço patrimonial aí do Federal Reserve 2 vezes, não uma, mas 2. Sei, acho que amanhã vai faltar fogo na fogueira. Vamos, para, olha. 60 minutos, mini índice. Aí, ó, gracioso, o bonitão, o galanteador. Cara, eu imaginei que ele ia dar essa pedrada aqui, mas aí quando ele testou a VWAP e já sentiu nela eu fazer, então é isso. Foi o que deu pra fazer. Tentamos um ataque comprador primeiro, tomamos um stop, aí vendemos, coletamos algo, compramos, coletamos algo, depois eu mostro pra vocês em ticks. Segue comprador, absurdamente comprador, sem volume financeiro nenhum hoje. Tem um alvo ainda lá em cima. Aqui, ó. Aqui, meus amigos. Isso. É aqui que eu quero. 162.000, 163, 713. Sim, 13. É isso aí. Olha isso total. Diário. Clássico one punch. Muito próximo para romper o topo. São 17,55. Vamos ver. Começa a ficar perigoso, mas mesmo assim, cara... se a gente acrescentar o fermentinho no nosso bolo da aleatoriedade, ele pode romper esse topo e tocar ele reto e parar aqui, ó, sem nem olhar pra trás. Então sim. Aí pode ser jogo. Vamos para hoje. Vinha, Matias, sem comer o ticket. Olha lá, saldinho. É isso aí. Dá uma olhada no resultado já aqui, ó. Oxe. Eia, cacete. É isso aí. Se não tiver volume financeiro, meu amigo, se não tiver... Não adianta ter a volatilidade e não ter o volume financeiro. E ninguém tá interessado no negócio. Aí acontece isso aqui, ó. Tudo bem. Olha lá, perdemos 52, ganhamos 58, blá, 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 nada de nada. E é isso aí, ó. É isso aqui que ele tá fazendo, esse gracioso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Vamos aproximar aqui pra ver bem de pertinho o que ele tá fazendo. Temos um novo range. Ele tinha essa rotação desse range. Imaginei que ele poderia fazer isso aqui. Aumentou esse pêndulo. Então sim, temos um alvo aqui em cima, aqui, ó. Gostaria que ele retestasse esse fundo agora no final do dia, que ele viesse um pouquinho mais baixo, pra daqui a gente bater na compra. Eu observaria por compra, mas amanhã pode ser um dia, cara, assim, ó, muito parecido com o dia de hoje. É muito parecido mesmo, assim, porque se não tiver investimento estrangeiro nessa história aqui, na nossa bolsa aqui, meu amigo, é violinada, não tem volume financeiro, nada acontece, o cara fica preso nas operações por horas. Dá uma olhada nisso aqui, nessa operação aqui, ó, vendi, bateu, passou, vendi. Pra ele entregar 300 pontos, meu amigo, foi 1h30 minutos. Acabei saindo com 170 pontos. Depois eu fui lá e comprei. E ele andou, segurou. Fechei antes. Eu observei o teste da VWAP, começou a sentir muito, vazei. E é isso aí. Esse é o jogo. E aqui eu demorei, segurei demais pra fechar essa operação. Eu tinha que ter fechado ela aqui, ó. Dou a característica do preço, quebrou a estrutura, fecha a operação. Não espera muito mais. E vira a mão. E ele fez, ó. Mesmo num dia totalmente torto, ó. 300 pontos. Ia pegar de volta. Depois ia recomprar aqui e ia me dar bem também. Pode fazer a mesma coisa que isso aqui, cara. E aí, assim, se fizer a mesma coisa, pelo menos a gente já tem um parâmetro. Isso aqui é um novo range. O novo range faz o quê? Ele é atraído. O novo range é imã. Sim, é imã. E aí, se a gente tirar um pouquinho... vamos lembrar de uma coisa sempre, né, meus amigos? Ticks refletem volume financeiro e repetição de padrões. Jamais sentido de mercado. Que a gente vai procurar por entradas. Não sentido de mercado. Sentido de mercado é 60 minutos, um dia, entendeu? É ali que a gente vai ver o sentido de mercado. E aí, se a gente afastar aqui, ó, a gente consegue ver, ó, olha os rendezinhos que tem. Isso aqui já pode deletar esses rendes tudo aqui, ó. Tudo. Vou deixar por enquanto, porque esse aqui é o novo. Esse aqui é o prévio, que é zona de breakout pullback, entendeu? Ele pode fazer facilmente 2 perninhas, né? E vir mais um pouquinho aqui, daqui ele tocar ele reto. Quanto mais baixo ele vier, melhor para nós. Esse cara é comprador. Ele pode também entrar num range eterno. Se ele entrar nesse range eterno, a gente vai esperar por essa rotação aqui. Então, se ele resolver parar aqui e não quiser mais quebrar a estrutura e seguir rompendo topos, ele só vai mudar a característica do preço aqui, meus amigos. Aqui, ó. Ele só vai mudar a característica do preço ali. Vai passar a ser vendedor, efetivamente, meninos, quando ele perder esse cara aqui. Olha a altura que ele tá, perder, voltar e capotar. Aí, beleza. Aí a gente vai ter nessa regiãozinha aqui o famoso choque. Então,
a mudança da característica do preço e na sequência ele vai fazer o quê? A quebra da estrutura para fazer um movimento interessante. É isso. E aí se ele chegar aqui, qual é o grande problema? Aqui pode ser a zona de breakout pullback, que ele pode pegar e enganar todo mundo para virar comprador de novo e dar uma pedrada pro alto. Aleatoriedade. A gente já sabe disso. Tá escrito nas estrelas. Aqui eu mapeei todas as entradas possíveis, até eu sair pra ir pra terapia do meu filho, cara. E foi isso aí, ó. E aí assim, se ele quiser parar aqui e não quiser mais perder fundo, beleza? Pêndulo. Rotação de pêndulo. Alvo. Cara, pode ser esse topo aqui. Mas eu apostaria pelo menos aqui. Facilmente. Seria 160, 600 e pouco. Era o meu alvo de hoje de manhã, quando eu entrei aqui. Entrei numa das compras aqui. Era o meu alvo. O alvo era aquele ali. Falei, 160, 605, 660, 740, uma coisa assim que tinha estipulado. Não foi, mas amanhã pode ir. Amanhã também pode não ir, né? Tem que lidar com os problemas, entendeu? Vamos para o FM minuto. $1. É graciosinho, graciosinho. Olha que delícia de movimento. Sabe o que ele tá fazendo aqui? Aquela famosa cunha. Pra fazer o quê? Nunca se sabe o lado que ele vai. Olha que delícia. O patinho. O biquinho. O biquinho do passarinho, bebedor de água. Aí vai fazer o quê aqui? Por enquanto nada aconteceu, né? Quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura. Aconteceu sim. Quebrou a estrutura. Fez um pullback. Quebrou a estrutura. Não, cara, nada aconteceu. Nada aconteceu aqui. Continua tudo igual. Bearish, acima da média de 200. No diário está além da cúpula do trovão. 2 homens entram, 1 homem sai. Quem pegou a referência é antigo. Testou o prior, como eu estava imaginando ali, que eu gostaria que ele testasse aquele prior, aquele order block. Tá querendo voltar dali. Ainda não me convence, mas sim, né? Temos aqui, ó, gap novo, gap antigo. Qual que ele vai? Não sabemos. Aleatoriedade é o nome do jogo. Pode não fazer nada mesmo. Continua sendo extremamente bearish. Vamos para o sim, meu de que... $1. Pimba na gorducheta. E é isso aí, ó. Mapeei tudo também. Segue naquele range, segue testando praia. Teoricamente, fez aquilo que eu tava falando ontem, lembra? Eu vou romper pro fundo e toma. E vou pra bitão. Gerando liquidez pra fazer um movimento. Qual o movimento? Não sabemos. Só vamos saber ou sexta ou segunda-feira. Eu acho que mais provável segunda-feira, cara. Sexta ele pode continuar igualzinho isso aqui. Então tem que ficar de olho pra ver se vale a pena, não vale. O dólar é caro. Eu não tô muito afim do dólar, eu tô mais afim do índice. Tô muito mais afim. Tô fazendo a piscadela pro índice, não pro dólar. Dólar eu chuto. Chuto porque eu tô achando que é macumba. E é isso aí, quebrou a estrutura, mudou a característica do preço aqui, olha que beleza. Quebrou a estrutura. Não fez mais nada. Só vai mudar a característica do preço nesse ponto aqui. Morreu, não tem volume financeiro, passou. Cara, desde que abriu assim, olha lá. Abriu 10 horas ali o mercado de ações, né? E, meu amigo, não tem volume financeiro, porque é feriado lá fora, ninguém tá operando essa porcaria, ninguém opera esse mercado. Só opera porque são obrigados. E aí aqui, ó, se for observar esse viés aqui, ele tá seguindo pra compra, bem arrastado, ele não vende, não compra. Dólar, moedinha pra cima, dólar, tá mudando o contrato amanhã. Attention, ele demora um diazinho pra sentar, então tudo pode acontecer, brother, aleatoriedade. Tudo pode acontecer, a gente vai procurar por entrada, se tiver uma entrada boa, tiver um movimento interessante, a gente vai fazer. Ele cumpriu com o objetivo dele da semana pra mim, que era o fechamento do gap. Pra mim ele já fez isso ontem. O movimento foi ontem, né? É coincidente, eu passei o dia inteiro fora. Eu não consegui parar pra ver isso aqui, a não ser pós 15h10 da tarde. Consegui, cara. Não funcionou meu 5G no hospital, as paredes não passavam o negócio. O Wi-Fi de visitantes do hospital não funcionava, ele conectava e não conseguia nem renderizar o gráfico. Não consegui fazer nada, infelizmente não consegui fazer nada. Coincidência, que tá comigo há 3 anos e meio já. E é isso, e hoje que eu tava aqui desde as 9 da manhã até 2 da tarde, nada aconteceu. Então pra mim ele completou já o que ele tinha que completar, já fechou a semana. Meu amigo, tem esse range aqui que ele ficou por um bom tempo. Tava imaginando que ele poderia fazer essa rotação lindamente, porque ele fez essa perna inteira pro alto aqui, ó. Mas ele quis fazer ontem mesmo um movimento um pouco direcional. Pode ser 2 pernas? Pode, gostaria que fosse 2 pernas. Gostaria que ele fizesse isso aqui, parasse com esse pullback, fizesse mais 2, pra eu tentar pegar essa terceira perna proporcional, pra tentar talvez chegar aqui assim e pegar uma pedrada do índice, né? Chegando nesse fundo aqui já tá bom, cara, já consegue fazer um movimento bom, mas tem que ter volume financeiro. A gente tem que aliar conceitos de choque BOS com setups de Joseph James, que são crown reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap, que é um momento em que a gente sai do risco muito rápido por causa do volume financeiro. Ele pega a galera no contrapé, usa a liquidez pra fazer um movimento explosivo, a gente bota dinheiro no bolso. Dólar, olha, cara, por enquanto eu não recomendo. Melhor esperar aí, virar aí o contrato, virar a semana e procurar por outros momentos. Ele já fez o movimento dele. O movimento dele foi esse aqui, 35 pontos direcionais. Pode voltar?
Era pra ter voltado hoje, ter feito esse movimento igual aqui pra depois fazer uma outra perna. Não fez. Mas amanhã faz alguma coisa. Não acredito. Se a gente afastar bem, a gente vai ver, ó, os gaps. Um gap novo, gap antigo. Pra que lado que ele vai? Não sabemos. Moedinha, 50-50. Ou vai pra cima ou vai pra baixo. Ou fica no mesmo lugar, né? 33,33. Meus amigos. Cara, é isso, assim. Tem que ter sorte, né? Aqui, rendezinho. Rendezinho novo. Rendezinho prévio. Acho que é o contrário. Esse aqui é o novo. Esse aqui é o prévio. Deveria estar fazendo pullback aí, né? Breakout pullback, mas ele foi lá embaixo. Então, cara, vamos contar com um breakout pullback nessa região aqui, ó. Vou esperar esse cara, sei lá, fazer um movimento pra tentar chegar aqui e ver o que ele vai fazer nesse priorzinho aqui, ó. Pra ver se ele capota. Fit? Priorzinho importante aqui, ó. Então vamos ver se ele faz um grande esforço pra chegar lá e arrebenta a corda. E ele testa fundo, e aí ele segue perdendo, a gente segue acompanhando ele. E a gente tenta fazer um movimento contrário no índice, né? E aí a gente segue o quê? Tendência. Tendência maior de 60 minutos de diário, o quê? Venda no mini dólar, compra no mini índice. E a gente tenta pegar esses movimentos aí. E é isso por hoje, é só. Se você gostou desse conteúdo, se você acreditou que esse conteúdo agregou conhecimento pro seu setup, deixe seu like. Curte a possibilidade de me seguir, comente o que eu deixei de ver aqui, o que você achou interessante, o que você tem dúvida. E vem comigo nessa incrível aventura. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. Faço live de segunda a sexta, após meio-dia, pra mostrar tudo o que eu tentei aplicar de acordo com as bolas curvas das projeções do dia anterior e ver se eu segui as regras ou não segui, virei um insano. Hoje eu fiz a operação aqui relativamente tranquila, apesar da pressão de não ter volume financeiro e blá blá blá, na conta cheia, cara. Então, não sei se eu vou ter estômago pra voltar pra conta safe de novo. Eu já vi que o setup funciona, a conta safe funciona muito bem. Queria botar um dinheirinho legal no bolso. Tem que fazer alguns ajustes, mas funciona. E eu sei como fazer funcionar. Hoje funcionou também. O cara tava todo torto. E mesmo assim, ainda consegui sair ali no 0 a 0 com as taxas pagas, com um troquinho. Então, cara, acho que vou seguir Agora, eu tenho função pra fazer, eu também vou curtir minhas férias num Beach Club, só volto em março. Então, acho que até dezembro, até metade de dezembro aí, eu vou continuar seguindo na minha conta cheia aí, quando tiver operações interessantes. Cara, e aí ano que vem talvez eu faça um mês ali, de março a abril, eu faço um mês de conta safe só pra desenferrujar, que eu vou ficar um tempo fora. E aí toco ficha na conta cheia o ano inteiro de novo, com essa mesma técnica, mesma teoria, tudo igual. E se você tem alguma dúvida, eu vou colocar os videozinhos no final ali pra você aprender o fundamental, tudo de graça. Inclusive a minha propriedade intelectual pra descobrir os ticks necessários para operar mini índice, mini dólar, e toda a experiência que eu tenho aí do alto dos meus 3 anos e meio experientes. Não tenho experiência nenhuma, mas 3 anos e meio operando todos os dias com a minha conta real e a conta cheia. Esse mês agora passado que eu fui pra conta safe. Mas eu uso a conta real sempre. Obrigado. Boa noite. Um bom fim de semana para quem não vai me acompanhar amanhã na live, pós meio-dia. E segunda-feira estamos aí para as projeções. Ou amanhã estamos na live pós meio-dia para ver o que esse mercado fez ou não fez. Vamos dar uma repassada no que aconteceu na semana. Boa noite, mano!